Olá, quarto ano, tudo bem? Professora Cléia com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam com saúde, juntamente com seus familiares e que também estejam se cuidando, tá bom? E hoje a nossa disciplina é ensino religioso, tá bom? Então peguem um lápis, o caderno para fazer algumas anotações, porque vai ser preciso. E o nosso assunto é tolerância nas relações, tá? Centro Educacional Sonho Dourado, Escola Sérgio, a nossa querida escola. Ensino religioso, como eu falei, a nossa disciplina. Professora Cleia, e esta aula é direcionada a vocês, queridos alunos do quarto ano, tá bom? Tolerância nas relações. Mas o que é isso, professora? Tolerância. O que significa esta palavra? Observe nas imagens que vocês veem as pessoas, diferentes raças, não é? Uma segurando na mão da outra. E nós vamos ver mais à frente. O que é tolerância? O que significa a palavra tolerância? É a tendência a admitir modos de pensar, de agir, de sentir que diferem de um indivíduo ou dos indivíduos, de grupos determinados, sem arbitrariedade, sem preconceito, sem discriminação. Na Bíblia, longanimidade e paciência estão relacionados com tolerância e a outras palavras. Então, nós já podemos observar que está relacionado a indivíduos, grupos determinados, sem arbitrariedades, sem preconceitos, sem discriminação. Então, nós já temos aí um norte do que nós iremos falar em relação à tolerância, o que está relacionado à tolerância. Nós temos uma imagem também de alguns bonequinhos segurando na mão do outro. Observem que são cores diferentes, são raças diferentes. E nós temos aí várias mãos com diferentes cores. Significa aí que nós devemos viver num mundo sem preconceito, não é? Sem preconceitos, sem discriminação. Como é possível ser mais tolerante? Mas será que eu sou uma pessoa tolerante? Será que na minha casa, juntamente com a minha família, com os meus amigos, no meu grupo de pessoas que eu tenho amizade, que eu tenho relação, será que eu sou uma pessoa tolerante? Como é que é o meu comportamento diante de um grupo de pessoas? Não é? Bem, para praticar a tolerância, é preciso saber o que significa, o que ela significa. De acordo com a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da ONU, ela é o respeito, a aceitação e o apreço pela diversidade em todos os seus âmbitos. Então, é a aceitação do outro, do jeito que ele é o respeito, o apreço pela diversidade em todos os seus âmbitos. Então, isto é tolerância, ser uma pessoa tolerante. A tolerância não deve ser considerada como uma concessão, mas sim um reconhecimento dos direitos humanos universais e das liberdades fundamentais de cada pessoa. Então, cada ser humano deve ser reconhecido com os seus direitos universais, com as suas liberdades, que nós temos direitos às nossas liberdades, que são liberdades fundamentais, de acordo, com cada pessoa. É de cada pessoa, na verdade. Além disso, ninguém precisa de renunciar às suas opiniões ou convicções para praticá-la. Todas são livres, todos nós somos livres,
mas devemos aceitar igualmente a liberdade do próximo. Então, nós, por conta da tolerância, não precisa renunciar às nossas opiniões, às nossas convicções, para poder aceitá-las ou para poder praticá-las, né? São livres. Nós devemos aceitar a todos, aceitar o nosso próximo e compreender que todos nós somos iguais e temos direito à liberdade. Coloque-se no lugar do outro. Será que eu me coloco no lugar do outro? Uma das maneiras mais eficazes de desenvolver a tolerância é exercitar a capacidade de lidar com o outro, lidar com o diferente. Será que eu sou tolerante a ponto de exercitar a minha capacidade de lidar com o novo, de lidar com o diferente? Isso é ser tolerante. É ideal deixar o lugar de dono da verdade. Muitas vezes a gente é o dono da verdade, a gente é a pessoa que faz tudo certo. Mas o ideal é deixar o lugar de dono da verdade e analisar como os outros lidam com determinados fatos, de acordo com os seus valores, com as suas crenças, com as suas razões e motivações. A partir disso, trabalhamos os próprios preconceitos. E nós vamos agora recitar um texto que fala sobre a tolerância. E eu quero que vocês prestem atenção e depois leem sozinhos, tá? Para compreender melhor. O texto tem como título Reformador do Mundo. É de Monteiro Lobato. Diz assim: Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado. E a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequeninas. E lá adiante, veja a colossal abóbora, presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Então, observe que tinha uma jabuticabeira enorme sustentando frutas pequeninas. E mais adiante, um colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Então, nós sabemos que a abóbora não é uma planta rasteira. Então, ele diz assim, não era lógico que fosse justamente o contrário? Então, as abóboras eram para estar na jabuticabeira e as jabuticabas eram para estar presas nos pés de abóbora, não é? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, disse ele, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a abobeira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Ele pergunta. Assim, discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência do mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores. Não acha? E pisca-pisca, pisca-piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, ele sonhou com um mundo novo, reformado, inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. De repente, no melhor da festa, plaft! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio no nariz. Américo desperta de um pulo, pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece. Afinal, que o mundo não era tão mal feito assim.
e segue para casa refletindo. Que espiga! Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima seria eu? Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim, posta no lugar da jabuticaba? Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bem, disse ele. E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida afora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza, certo? Então, esse texto vai ficar aí para a gente fazer uma reflexão em relação a tudo aquilo que nós queremos que seja feito ou que esteja tudo de acordo com o que nós queremos, com o que nós pensamos, não é? E não é bem assim, as coisas não são bem assim. As coisas têm que ser feitas do jeito que elas têm que ser, não depende de nós. E, como ele coloca aqui, ele diz assim, ele faria tudo ao contrário. Ele colocaria as abóboras na jabuticabeira e as jabuticabas ele colocaria no pé de abóbora. Ele trocaria. E olha o que iria acontecer. No sonho, uma abóbora caiu no nariz. E depois ele disse que ele iria ser morto pelas próprias mãos. Observe como a gente não deve querer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, não. Nós não somos os donos da verdade, não é? Então, fica aí a nossa reflexão, tá? Escute o outro. É sempre possível aprender muito com o outro, mas para que isso aconteça, é preciso escutá-lo, prestar atenção e não julgar. Então, nós aprendemos sim com o outro, com o nosso próximo. A partir disso, podem surgir opiniões contrárias à sua. Não é preciso concordar com elas, apenas aceitar outras formas de pensar. Então, não sou obrigado ou não sou obrigada a concordar com certas opiniões, com opiniões diferentes da minha. Não sou obrigada, mas eu apenas devo aceitar outras formas de pensamento, outras opiniões. Diminua o ritmo e a velocidade do que está a fazer, concentrando-se mais em si mesmo e nas suas ações e não nas do outro. Isso evita que uma discussão se inicie ou piore devido ao seu estado de ânimo. Faça uma autoavaliação, não é? Muitas vezes o que não toleramos no outro é o reflexo daquilo que não suportamos em nós mesmos e por ser inconsciente não conseguimos modificar isto. É essencial para um exercício de autoconhecimento e tornar esse fato consciente para então trabalhá-lo. Identificar o que incomoda nas pessoas e na própria natureza. Favorece a autocrítica adequada e o controle das emoções e atitudes. Vamos agora refletir um pouco. A tolerância muda o mundo, certo? Muda as pessoas e as torna mais felizes. O que você tem feito para tornar o mundo livre de estereótipos? Estereótipos, não é? O que você tem visto de bom no mundo? O que vale a pena? Estereótipo é o conceito ou imagem preconcebida, padronizada e generalizada estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então, estereotipo é o conceito de imagem preconizada, padronizada, generalizada pelo senso comum sobre alguém ou sobre algo, sem o conhecimento profundo, é julgar, não é?
Querer padronizar é querer generalizar. Estereotipo é ainda usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à aparência, a cor da pele, tipo de vestimentas, uso de acessórios e etc. Está relacionada à naturalidade, ou seja, a região ou país de origem, comportamento, a religião, a cultura, a crença e níveis de educação e etc. Refletindo sobre a tolerância. Paz é a meta do mundo. Tolerância é a habilidade de enfrentar os dissabores da vida. Tolerância é ainda respeitar diferenças. Tolerância é respeitar diferenças. Quando se sabe aproveitar o que é bom, é tolerante, tá? Ser tolerante significa ter amor e consideração por aqueles que não são como nós. Vamos agora para a palavra, para a Bíblia. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Este texto bíblico está lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 45 até o 46. 43 até o 45, tá? Então, fica aí para a nossa reflexão. Meus queridos alunos, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos sobre tolerância, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.